Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Hartmann. Hoje vamos falar sobre infecção de sítio cirúrgico, um tema extremamente importante no cuidado dos pacientes hospitalizados. E para falar conosco sobre esse assunto, estamos com a Sabrina, ela é enfermeira, estomoterapeuta, responsável pelo grupo de cuidados da pele de uma instituição particular. Sabrina, obrigada por ter aceito o nosso convite de falar de um tema tão importante que é tão pouco falado dentro das instituições. Eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz por participar, principalmente depois de grandes nomes que vieram aqui gravar o podcast, eu que agradeço. Fala-se tanto de todos os tipos de lesões, né? Lesão por pressão, lesão por diabetes, lesões por problemas circulatórios, e a gente acaba que deixa aí esse assunto tão importante sobre as feridas cirúrgicas. Fala pra gente então, por que a gente precisa ter uma atenção maior, né? Uma atenção às feridas cirúrgicas? As feridas cirúrgicas, elas precisam, de toda essa atenção, porque elas representam uma grande parte de pacientes que evoluem durante o período de internação com óbito e com mortalidade, né. A gente tem um consenso recente, que foi agora de maio de 2024, que ele traz a informação que no mundo a gente tem cerca de 340 milhões de cirurgias, né, sendo que de 40 a 50 milhões, os pacientes são concentrados nos Estados Unidos e cerca de 20 milhões na Europa, né. Esses dados são internacionais, né, e aí ele traz que de 1 a 4% desses pacientes acabam evoluindo a óbito, de 5 até 15% evoluem com reinternação, né, por conta do procedimento cirúrgico. Então a gente tem esses pacientes que evoluem com essas complicações, né. E aí essas complicações, elas acabam tendo uma repercussão para o serviço de saúde, né, porque, isso despende, dinheiro, né, recurso dos hospitais que acabam readmitindo esses pacientes, né, e para a própria questão da saúde também dessas pessoas. Quando se fala em parte financeira, né, tem todo um valor a mais do que Sim, aquilo que foi calculado, sim, e sem contar a parte psicológica do paciente, do familiar, que acaba sendo sim, afetado sim. também, né, É até um Sabrina? dado da OMS que fala que nos países de baixa e média renda, esses números potencialmente são até muito maiores, né, do que quando a gente compara com os países de primeiro mundo. A subnotificação, né? Infelizmente, a Sim, gente tem muita subnotificação que acaba não dando acesso para ver o tamanho do prejuízo que nós sim, temos e o tanto de pessoas que são lesadas com isso. sim. E qual que é a trajetória de cicatrização de uma ferida cirúrgica? Qual que é aí o percurso correto que ela tem que, né, Sim, percorrer? a ferida cirúrgica, a gente entende que na primeira semana ela acaba tendo os primeiros sinais, né, de inflamação, então o paciente vai ter dor, vai ter a hiperemia, o calor, o edema, mas entende-se que nessa primeira semana, a maioria desses sintomas e desses sinais eles vão estar resolvidos, né. Então, no início, essa ferida cirúrgica, ela vai ter uma coloração mais avermelhada, né, ela vai ser mais eritematosa, com eritema também, ao redor, só que mais localizado, né. Em torno ali do quinto ao nono dia, já tem uma formação de um tecido mais espesso, mas aí você já tem um fechamento epitelial, né. E na segunda semana você já tem o clareamento dessa ferida, mas a gente entende que esse processo da cicatriz, ela pode levar até 1 ano, às vezes até mais, né. Então, inicialmente, o exudato da ferida, ele começa sanguinolento e ele vai evoluindo para um sero sanguinolento e depois seroso, né? Mas também entende que na primeira semana esse exudato ele já reduz, né? Ou praticamente ele resolve. Isso a gente está falando de um processo de cicatrização de uma ferida cirúrgica normal, sem nenhuma complicação. Sabrina, conta pra gente então um pouquinho, de uma forma sucinta, porque eu sei que o assunto é longo, né? O que é uma infecção de sítio cirúrgico? Uma infecção de sítio cirúrgico é quando a gente tem, uma má evolução da ferida operatória, né, claro, depois do procedimento cirúrgico. E a infecção de sítio cirúrgico, ela é classificada em 3 categorias. Então a gente tem a infecção de sítio cirúrgico incisional superficial,
que é quando essa infecção ela é mais localizada, ela fica mais ali na região da ferida operatória. Então, o paciente ele vai ter os sinais clássicos, né, da inflamação, então dor, calor, a hiperemia, o edema, ele vai ter a formação de um abscesso mais localizado, uma celulite, drenagem purulenta, né? E a dor também ela está muito relacionada à região em que foi feita a cirurgia, né? Então, se ela vai ser mais ou menos intensa, está muito relacionado a isso. Então, se o paciente tem um desses sintomas, ele já pode ter um diagnóstico de infecção, né? Isso pensando naquele período esperado, né? Que são as 2 primeiras semanas. Passando esse período, já deve se pensar numa infecção de sítio cirúrgico. Sim. Então, a gente tem a incisional superficial, depois a gente vai para a incisional profunda, que é quando a gente já tem uma piora de todos esses sintomas. Então, a gente já tem a formação de um abscesso mais profundo, o paciente ele evolui com febre, né, uma febre não esperada, ele vai ter alteração de exames hematológicos, então ele vai ter alteração nos glóbulos brancos, alteração no VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, um aumento do PCR, ele também vai ter uma alteração da procalcitonina, que é um biomarcador inflamatório. Então, ele passa a ter uma piora clínica, né, que fica muito mais fácil de ser identificada. O terceiro tipo de infecção é a infecção mais grave, que é a infecção de órgão ou espaço, né? Então, essa infecção, ela atinge um órgão que não necessariamente está relacionado ao procedimento cirúrgico, ou o espaço, né? A cavidade, uma cavidade abdominal, por exemplo. E como que a gente evidencia, né, esse tipo de infecção? Então, o paciente, ele pode estar em uso de um dreno, que vai drenar o exudato purulento, né? A gente tem a evidência em exames radiológicos, né, os exames de imagem de um abscesso do órgão. O paciente ele acaba tendo piora de todos os sintomas, né, que já estão presentes nos outros tipos de infecção e nos exames histopatológicos, biópsia, então já fica evidente também a infecção. E muitas das vezes a gente perde esse time porque o paciente recebe a alta hospitalar, né? Então é difícil o paciente estar ali no hospital internado por 2 ou 3 semanas, uma vez que a cirurgia dele foi tudo ok, que deu tudo certo, entrou tudo dentro do esperado e ele vai para casa. Então, a não ser que seja uma cirurgia de grande porte, que esse paciente precisa ficar internado. Então, Sim, muitas das vezes a gente perde esse time, né, sim, Sabrina? sim. Então, quando o paciente retorna para o hospital com uma infecção de sítio cirúrgico, já tem uma área muito grande comprometida ali. Então, você, além de ter só aquela área que era localizada, ela já está numa proporção muito maior, né? Sim, com certeza. E até por isso, a gente até avançando um pouco na questão da alta do paciente para pegar o gancho do que você falou, por isso que é importante a orientação depois da alta hospitalar, né? Como que vai ser feito o curativo, qual vai ser a técnica que vai ser utilizada, quem que vai realizar, se essa pessoa está confortável ou não para fazer o curativo, né? E o acompanhamento desse paciente, porque a infecção, quando o paciente tem o implante de uma prótese, ela pode acontecer em até 90 dias. Então, esse paciente que tem o implante, né, que tem uma prótese, ele precisa ser acompanhado no mínimo 90 dias ambulatorialmente, Eu né? sempre falo que é o desafio, né? Ortopedia. Com É certeza. o grande desafio da gente acompanhar esse paciente, ele comparecer nas consultas, a gente Sim, avaliar essa ferida operatória, né? sim, com certeza. Sabrina, e quais são os principais fatores para o risco do desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico? Os principais fatores são fatores que geralmente são os principais para diversas outras doenças, né? Então, a gente tem os fatores, os estressores psicológicos, então, depressão, ansiedade, má qualidade do sono. A gente tem os fatores nutricionais, então, os extremos, né? Obesidade, desnutrição. Aí a gente já entra no diabetes, né? No controle glicêmico, neuropatia, pacientes com câncer, pacientes que têm uma imunossupressão, ou doenças como, por exemplo, artrite, lúpus, né, que são as doenças autoimunes. A gente também são fatores de risco o paciente que tem um ASA maior do que 2.
Então, o ASA, que é realizado pelo anestesista no pré-operatório, que é o de risco, avaliação de risco cirúrgico, ele também é um fator de risco para o paciente. E aproveitando aí que você me falou sobre os pacientes diabéticos, é outro desafio, né? O controle glicêmico aí desse paciente. E qual que é a importância da gente controlar a glicemia desse paciente pré e pós-operatório? O controle glicêmico, ele é extremamente importante nesse processo, né, de cicatrização da ferida operatória. E por quê? Porque a hiperglicemia, ela está relacionada à função anormal dos leucócitos, né? Os leucócitos, eles estão presentes ali na fase inflamatória, que é a primeira fase da cicatrização, que acontece logo quando ocorre a lesão, né, quando ocorre a incisão. E aí a hiperglicemia ela também está relacionada à glicosilação do colágeno e à ativação da colagenase, que vai reduzir o colágeno presente na ferida operatória. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda que seja feito um rastreio, né, desses pacientes que têm a cirurgia eletiva, né, para o controle glicêmico. Então, a recomendação é que esses pacientes tenham uma hemoglobina glicada abaixo de 8 e que eles atinjam meta de glicemia de 140 até 180, né. A OMS, ela considera o valor até 200 como um valor aceitável, né, então esses níveis controlados de glicemia, eles têm que ser mantidos no pré, no intra e também no pós-operatório, né. Não tem consenso sobre a melhor forma de fazer esse controle glicêmico, se é por bomba de insulina ou se são o controle com a injeção, né. Então não existe, nos consensos essa definição sobre a melhor forma. E essa melhor forma é que é a luta diária aí quem trabalha num hospital cirúrgico, né? Eu, na minha vivência hospitalar, eu trabalhei tanto com controle glicêmico em bomba, quanto a gente tentar fazer o controle glicêmico com a insulina antes, a insulina de longa, a NPH, né? Então a gente já tenta-se de todas as formas ter um controle aí do paciente glicêmico. E eu sempre brinquei, né? Parece que, sabe, a hora que vai operar, a coisa começa a acontecer. E aí Sim, você ter esse controle, principalmente com a situação de estresse que aquele paciente está vivendo dentro do hospital, que quando ele entra no hospital, ele já tem a situação de estresse. E isso acaba sim, influenciando com que ele tenha, né, sim, sim. esse controle glicêmico alterado. Sabrina, e como que pode se reduzir a infecção do sítio cirúrgico aí dentro dos hospitais pré, né? A gente falando já, pensando antes da cirurgia. É importante que tenha um protocolo bem definido, né, dos cuidados, no pré-operatório. O paciente, ele precisa ser bem orientado lá no consultório médico, né, dos cuidados que ele precisa ter. Se ele tiver no meio de uma infecção vigente, é importante que ele fale isso para o médico, né, porque senão ele vai ter um risco a mais no procedimento cirúrgico de ter uma infecção de ferida operatória, né. Então, os cuidados, basicamente são banho. Então, o banho pré-operatório na noite anterior e no dia da cirurgia. Existem, consensos que defendem um banho com antisséptico, existem consensos que dizem que não tem uma diferença significativa do banho com água e sabão e do banho com antisséptico, né. Alguns hospitais determinam que o banho com antisséptico deve ser feito em algumas cirurgias específicas, como cirurgia neurológica, cardiológica, ortopédica, quando tem, o implante de uma prótese. Então, o banho ele é importante, né. O controle glicêmico, a normotermia, que também é importante, ela também influencia na ação dos leucócitos do paciente. Então, os consensos eles trazem que o paciente ele tem que ser mantido numa temperatura de 35 até 36 graus. Quando abaixa, ele já tem uma queda do sistema imunológico e aí ele tem um risco maior para desenvolver as infecções, né. Outras medidas, incluem a descolonização nasal com a mupirocina, para prevenção de infecção do Staphylococcus aureus, mas a gente precisa ter atenção que essa recomendação vem nos consensos internacionais. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm, facilmente testes rápidos para verificar. E a nossa realidade ela é um pouco diferente, né, então isso também precisa ser analisado no pré-operatório.
A tricotomia também é um fator importante, então evitar a tricotomia do paciente e, se ela for inevitável, fazer com o tricotomizador para a gente não ter o risco de lesionar a pele do paciente, né? Limpar as dobras da pele do paciente e a profilaxia também com antimicrobiano, se for indicado. Então, ela precisa ser 1 hora antes do início da cirurgia. E esse, na verdade, é um grande desafio, né? Porque Sim. faz na unidade de internação, faz na UTI, atrasa a sala cirúrgica. Então, isso eu acho que é um grande desafio das equipes cirúrgicas, né? O momento correto de fazer e não esquecer também de fazer os repiques quando você tem uma cirurgia mais prolongada. É, é desafiador, né? Trabalhar com o paciente cirúrgico, com mais de uma sala, com pacientes eletivos, com paciente de urgência, porque às vezes a urgência, né? Ela tem que Sim. entrar na frente do paciente que está aguardando, prolonga o jejum, e aí você tem todo esse desafio aí para cumprir. E como que a gente faz uma higiene adequada, uma higiene aí da ferida, as trocas do curativos? Como que ela tem que ser para que a gente evite essas infecções? A gente tem um consenso de higiene da ferida, que eu acho que está bem difundido, pelo menos na área da estomaterapia, né? E a gente vai seguir os mesmos critérios. As mesmas recomendações para uma ferida, uma lesão por pressão, por exemplo, a gente vai seguir para a ferida cirúrgica, só que, claro, respeitando as suas características, né? Então, por exemplo, uma ferida cirúrgica, que ela está com bordas aproximadas e não tem deiscência, a gente vai seguir a etapa 1 do consenso, que é de limpeza da ferida, e a etapa 4, que é a escolha de um curativo interativo, né? O curativo interativo são aqueles curativos que ele tem uma composição que permite a interação dele com a ferida, né? Então, ele mantém o meio ambiente numa umidade adequada para promover a cicatrização. E já numa ferida com deiscência, a gente inclui as etapas 3 e 4 do consenso de higiene, que é o desbridamento da ferida e a remodelação, que é onde a gente vai prestar uma atenção ali nas bordas, né? Porque geralmente as bordas ela contém biofilme, então se for necessário também fazer o desbridamento dessas bordas, dessa ferida. E aí fica, falo que é o desafio, se não for o maior, tá ali próximo. Como que a gente vai realizar a educação desse paciente? Como que a gente educa esse paciente para ele ir para a residência? Que nem você me falou lá no comecinho, a Roberta, a gente precisa educar o familiar, quem vai fazer esse curativo, como esse curativo vai ser feito, como que você lidar com esse desafio aí da educação do paciente para ele poder fazer um curativo ideal, ou se vai ficar aberto, porque a gente tem essa outra parte, né, da escolha, não, esse curativo quando chegar em casa, não é uma área contaminada, pode ficar aberto. Como que você trabalha aí com a educação do paciente? Isso também você precisa ter um protocolo institucional robusto, né? Porque os consensos trazem para a gente que a ferida operatória ela pode ficar coberta ali pelo menos nas primeiras 48 horas e depois você pode mantê-la descoberta se ela não tiver nenhum sinal Uhum. de infecção, né? Se ela não tiver mais exudando, então ela vá com água e sabão, né? Com sabonete e mantenha ela descoberta. Mas a gente ainda tem resistência, por exemplo, de equipes cirúrgicas, né? Ou não faz parte do protocolo do hospital, né? Então a gente vai orientar o paciente a fazer a limpeza dessa ferida operatória, se ainda for necessário manter o curativo, né? Geralmente a gente orienta a solução fisiológica. A clorexidina, que ela é muito utilizada, né? A gente já tem indícios, né? A gente já tem aí as evidências de que ela é citotóxica, porque ela tem um índice de biocompatibilidade mais baixo, então ela não é recomendada, tá? Então é soro fisiológico e um curativo simples, se for necessário, e se a ferida tiver características que não exijam mais do que isso. Certo. Sabrina, eu quero agradecer a sua participação. Foi super enriquecedor, assim. Eu falo que ferida, é o que você me disse, Roberta, se fala muito pouco, né, de ferida operatória, e se a gente não cuidar dessa ferida, ela pode ser um problema, né? Então a gente pode ter que reabordar esse paciente, o custo vai aumentar muito, as condições sociais desse paciente, porque curativo não é uma coisa barata, né? Cobertura, tratar de ferida não é uma coisa
Além de, eu falo não só valor, principalmente a parte psicológica do paciente. Às vezes ele vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia simples, e isso complica e muda todo o estado de vida aí Com desse certeza. paciente, A né? gente tem dados, por exemplo, de que uma ferida superficial, ela despende aí mais ou menos $400, e uma mais profunda, $30.000. Então, a gente está falando isso de uma única lesão. De uma única lesão. Então, é um assunto para você voltar para conversar com a gente, né? Falar aí para as pessoas, a gente deixar um pouco, né, mais amplo esse conhecimento. Muito obrigada por Eu que você ter agradeço. aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um Mondcast. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Nos acompanhem pelas nossas redes sociais e fiquem atentos aos nossos próximos Mondcast. Hartmann, apoia, cuida e protege.